bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Marca, onde os bastidores revelam o mundo dos negócios e histórias reais dos empreendedores. Eu sou Priscila Christi e hoje eu estou com um casal inspirador que largou uma carreira sólida para viver com propósito no mundo dos negócios. Ela, especialista em neurofinanças com 2 décadas de atuação no sistema financeiro, ele, um ex-empresário da panificação e ex-gerente bancário que se tornou referência em consórcios de médio e alto ticket. São pais de 3 filhos, investidores, parceiros na vida e nos negócios. Sejam muito bem-vindos, Kelly e Oséias. Obrigado pela oportunidade. Estar aqui é uma realização de sonho, né? Nos conectamos em um jantar de um grande amigo que também nos conectou no sentido até da vida. E estar aqui com você é realmente realizar um sonho, porque eu sei também da sua história como empreendedora, já trocamos nossas figurinhas. E vamos aqui bater esse papo, eu acho que é importantíssimo nós conversarmos para inspirar outras pessoas e outros casais também a dar esse primeiro passo. Com certeza, é um prazer realmente estar aqui com vocês, transbordar isso, falar um pouco da nossa história e, como disse o Oséias, inspirar muitos casais. Né? Que legal, tenho certeza que vai ser um episódio incrível. Conheci um pouco de vocês, mas já sei da essência, do propósito. É muito legal de ver um casal que inspira, que decidiu trabalhar juntos, levar propósito, sentido aí para outros casais que querem empreender e muitas vezes acabam tendo até algum tipo de crença de achar que não vai dar certo, que é só conflito, cada um toca o seu negócio, e isso que vocês estão fazendo vai impactar muitas vidas. E Kelly, conta para nós agora, 20 anos na área financeira, como foi essa transição para empreender? Decidir largar tudo e empreender com o Oséias. Pois é, são 20 anos realmente de instituição bancária. Eu até brinco que eu era novinha, magrinha, sem nenhuma ruguinha, né? Quando iniciei nessa jornada. Eu passei por todos os setores dentro de um banco até atingir um teto. E isso já vinha me incomodando há muito tempo, porque ali eu não via propósito. Então, eu trabalhava, eu recebia clientes, eu dava o que o cliente queria, mas eu não via propósito naquilo. Então, muitas vezes o cliente chegava lá, eu preciso de dinheiro. A que custo? Para quê? Como? Nada disso era discutido. E aquilo vinha me incomodando. Então, eu começava a perceber que muitos dos clientes que sentavam ali na minha frente não tinham uma inteligência emocional para lidar com o dinheiro. Então, eu vi casos de perderem muito dinheiro, casos de ganharem e estagnarem. Então, isso começou a me incomodar. Eu passei 19 anos no Sul, trabalhando em toda a região Sul, e há um ano eu vim para São Paulo. Eu confesso que quando eu vim para São Paulo, eu achei que essa minha percepção iria mudar. Mas, infelizmente, não mudou. Eu continuei com aquela falta de propósito. Eu ia trabalhar, mas eu não via um sentido em entregar algo realmente que o cliente iria transformar o futuro dele. Né? E no início desse ano, nós saímos de férias. E as férias foi um momento que realmente eu desliguei e falei para ele, acabou o meu tempo. Realmente, não quero mais. Então, voltei das férias e já fiz a minha decisão. Então, como eu vim trabalhando isso e realmente eu estava buscando um propósito, buscando realizar realmente sonhos, propósitos das pessoas, não foi uma transição difícil. Eu trabalhei realmente para isso, eu vinha já há uns 2 anos, 3, trabalhando a minha mente, o meu lado profissional mesmo. E como tu falou, a gente tem uma crença,
fase infância, né? Trabalhar junto, vai misturar o que é casal, não vai saber mais o que é família, o que é sócio. Mas isso foi desmistificado para mim na primeira semana. Então, nós sentamos, nós conversamos, a base de tudo isso foi muito diálogo, até hoje. Então, nós trazemos essa cumplicidade de casal para dentro da nossa empresa. Que legal, uau! Complementando o que ela disse, a primeira semana para ela foi difícil. Porque ela falava assim, parece que eu não estou trabalhando, parece que mudou a minha vida e eu não entendi como. E eu falei para ela que empreender é isso, é ter essa liberdade, né? Obviamente, você trabalha às vezes até mais do que você ser um CLT, mas você tem essa liberdade, assim, bom, para mim deu agora, eu vou focar no meu marido, vou focar na minha esposa, vou focar... É exatamente você determinar até onde você pode e onde você quer ir. Então, ela demorou uma semana para cair a ficha, mas quando caiu, ela falou, que bom, estou trabalhando e não estou com pressão, isso é muito bom. E eu acho que o mais legal foi unir todo o conhecimento na área financeira ao propósito, porque hoje as instituições financeiras, as tradicionais, elas querem vender um empréstimo, elas não estão preocupadas se a pessoa tem condição ou não de pagar aquilo. Elas querem vender. Hoje, o propósito de vocês é dar condições às pessoas a realizarem sonho. Então, unir o seu conhecimento ao propósito. Então, é incrível isso. Pegando esse gancho que você me trouxe aí, eu acho que vale ressaltar para as pessoas que estão nos assistindo que o problema financeiro, ele sempre é emocional, ele é atrelado ao emocional. É por querer, ou até mesmo para equiparar alguma coisa, ok. Não está tudo certo, faz parte do ser humano, o ser humano é falho. O ponto é, como que eu vou acessar a esse meu objetivo? A que custo? Eu conheço pessoas que eu já dei consultoria financeira, que a pessoa realmente queria acessar um patamar de vida, ela conseguiu. Só que para ela conseguir isso, ela acabou com a família. Ela acabou com os acessos que ela tinha internamente, que é a base de qualquer ser humano, que é a família. Então, hoje, nós além de trazer um conhecimento financeiro, estratégias bastante assertivas e específicas para as pessoas, nós trazemos que, primordialmente, na vida de qualquer pessoa que quer investir ou quer empreender, é a família. Se não tiver com uma base familiar, muito, certeiramente falando, vai dar errado. Porque a família é tudo na vida de qualquer pessoa. Seja homem, seja mulher, seja casal. E quando eu falo família, não é só casado, tá? Sim. Pai, mãe, irmãos. Esse laço familiar é o que vai te levar para um outro nível, com certeza. E você, aproveitando assim, eu conheci a sua história, vi que você mudou de estado. Sim. Trabalhou na área de panificação, empresário nessa área e também ex-bancário. Qual foi aí a sua virada de chave para mudar de estado, mudar de profissão? Olha, tem quem conhece, acho que todo mundo já conhece, tal de Paulo Vieira, bem conhecido aí, né? E ele fala que é sobre forte impacto emocional. E foi por isso que eu mudei de área. Só para contextualizar, para entenderem um pouco, eu comecei a empreender muito novo. Com 24 anos já era dono da minha própria padaria, digamos assim. Eu era só um padeiro, comecei muito cedo na panificação, com 12 anos, limpando o chão, e fui galgando. Com 22 anos cheguei a ser gerente de uma grande empresa de supermercado da região aqui do interior de São Paulo. Na época chegou a ter 16 lojas, eu era gerente geral com 22 anos, recém-casado. Falei, bom, agora eu preciso dar um novo passo. E foi quando eu adquiri minha primeira padaria. Foi um tiro no escuro, porque só tinha vontade de trabalhar, porque não tinha dinheiro para nada, e deu muito certo. Graças a Deus deu muito certo, e fiquei por 15 anos com essas empresas. Cresceu, teve outros CNPJs, e quando, ao término da meu primeiro casamento, por motivos, deu certo por 11 anos, eu voltei para o mercado de trabalho. Só que eu fiquei 15 anos fazendo pão, né? Ganhei alguns prêmios, enfim, mas falei, e agora? O que eu vou fazer? E eu sempre gostei do mundo bancário. Tive que voltar a me qualificar. Então, voltei a fazer cursos, voltei a terminar minha faculdade, que eu não tinha terminado ainda. Resumo da ópera. Tive uma oportunidade para trabalhar no escritório de representação que vendia adquirência. E quando era um colega meu de infância, falou, Zé, eu tenho um escritório em Jacutinga, lá em Minas, vai lá atender para mim. Te pago aí um valor de salário. Eu precisando muito, porque fechei as empresas, enfim, era um recomeço para mim. Fui trabalhar em Jacutinga, sul de Minas Gerais, fiz um trabalho, nem eu sabia que tinha veia comercial. Quando eu voltei com os contratos, ele falou assim, você fez isso? Uma semana? Eu falei, sim. Para mim era normal vender, sei lá, 30, 40 contratos.
Ele falou assim, cara, tem um cara lá que faz 1 ano que tá lá, não vende isso num mês. Fiz 1 semana. Bom, resumo, ele me deu a oportunidade de ir para Itajaí, no escritório que estava embrionário lá, parado, e eu fui para Itajaí para fazer a expansão da empresa dele. Fiz a expansão da empresa dele, 1 ano e meio depois, ele acabou, por algum motivo a empresa dele fechou, uma briga de sócios. Eu estava retornando para São Paulo, foi quando o banco me chamou, me fez uma proposta para fazer também a expansão deles. E eu aceitei, e foi quando eu entrei no mundo bancário, e foi quando eu conheci realmente o mundo bancário por dentro. Trabalhando lá, tive alguns engajamentos também, crescendo algumas cadeiras, e vi a necessidade de conhecimento de crédito. Com isso, olhei para o lado e falei, bom, como a Kelly disse no começo da introdução, não é só vender, tem que entender o porquê. E aqui realmente existe uma fatia da população que é explorada no que diz respeito à falta de entendimento. E aí um colega já trabalhava com esse produto, me ofereceu a oportunidade. Fiquei bastante desconfiado na época, porque realmente as pessoas não conhecem, realmente as pessoas não sabem. Fui estudar a fundo, fui conhecer a estrutura, falei, cara, isso aqui é uma mina de ganhar e fazer dinheiro. São 2 coisas diferentes, né? Ganhar e fazer. E aí eu me desliguei da empresa ao qual eu estava, dei um passo de fé, literalmente. Com os 3 primeiros meses, ganhei um prêmio nacional do melhor consultor, na época ainda, do Brasil. E foi quando um diretor nacional me ligou, me propondo vir para São Paulo como sócio dele. Eu sou paulista, estava no Sul porque eu estava a trabalho. Falei com ela, com a minha esposa, olha, apareceu uma oportunidade de ir para São Paulo. Ela é mais doida que eu, falou assim, pode ir que eu tô indo também. Sério, eu vim, fiquei 6 meses longe dela, e 6 meses depois ela conseguiu a transferência, na época, né, da instituição que ela trabalhava. Ela voltou para São Paulo, veio comigo para São Paulo, e desde então estamos aí. Aí sim ela se desligou e veio a história dela. Então, o que me levou tudo isso? Só para responder efetivamente a sua pergunta. Foi literalmente sob impacto emocional, falta de emoção ou excesso, né, de necessidade, mas porque realmente eu queria mudar, não só a mim, mudar as pessoas que estão ao meu redor. E com isso, obviamente, eu costumo dizer também que quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Deus foi abrindo nossos caminhos. Não foi fácil, tá, Priscila? Fala pra você, foi mar de rosa. Não foi. Eu, quando cheguei em São Paulo, fui morar no porão da minha irmã, que mora aqui no interior de São Paulo. E tá tudo certo. Quando cheguei em São Paulo, eu vinha todo dia para cá. Eu não morava em São Paulo, eu morava perto de Jundiaí. Então, eu vinha todo dia para cá, gastava 3 horas de estrada. Então, tudo isso são adaptações que você fala assim, estou pagando um preço porque o final, com certeza, vai ser lindo. E graças a Deus, hoje estamos ainda no começo de uma grande jornada. E por isso quero agradecer pela oportunidade de estar compartilhando a nossa história com vocês. Que legal. Diante disso tudo, o que te diferenciou? Por que você foi escolhido para fazer essas expansões aí desses negócios? Cara, essa pergunta é bem legal porque ninguém fala. Eu até brinco nas minhas palestras, quando eu vou contratar pessoas, que eu não fui escolhido porque eu meus lindos olhos azuis. Não fui, até porque eu não tenho os olhos azuis. Né? No mundo corporativo, no mundo financeiro, tudo é resultado. Tá? E eu fui o melhor? Não, mas eu fui o mais consistente. Então, o que diferencia entre você ser o melhor e você ser um destaque, ou melhor, você chegar onde você quer, é a consistência, a constância. Então, eu fiz um bom resultado, também não foi por sorte, foi estratégia. Lembra que eu falei que eu vim do sistema bancário? Quando eu fui trabalhar com esse produto chamado consórcio, que, de novo, acho que a gente vai entrar nessa pauta de mistificar, né? Quando eu fui atacar os meus clientes, e eu já estava falando com um parceiro também aqui, antes de a gente entrar aqui no ar, que eu falei, cara, o nosso produto ele vende a credibilidade. Então, quando eu fui bater na porta do cliente, oferecer o produto consórcio para ele, mas com a expertise a qual eu não tinha quando gerente, cara, não acredito que deve fazer isso. Ele comprou por quê? Porque eu tinha credibilidade com ele. Então, foi estratégico. Eu ataquei primeiro a minha carteira. Eu costumo dizer que é o sistema caracol, né? Vizinho, amigo, irmão, aí vai crescendo. E os possíveis clientes de carteira. E foi quando eu ganhei essa notoriedade. Então, apareceu a oportunidade. Mas eu tive que primeiro estar na porta do cliente, batendo e falar, senta comigo, eu tenho uma oportunidade para você. Então, se eu não tivesse feito um trabalho com ele também, quanto gerente bancário, às vezes não abriria a porta. Exatamente. Então, foi por isso. Então, não foi sorte, foi uma estratégia. E, obviamente, com muita dedicação para a gente estar galgando e pavimentando a nossa estrada aí para chegar no topo, né?
que nem sempre é financeiro, mas sim abençoar as pessoas, que é o nosso propósito como casal. Legal, e vocês vêm construindo aí uma marca, uma história incrível como casal, como investidor. A Kelly complementou essa sociedade. Como que você viu? Qual foi o ponto cego do Oséias, que já tinha mais essa visão comercial, de expansão, e veio a Kelly com mais análise, com mais detalhe? Como que foi isso? Sim. Inclusive nas férias, que foi o meu ponto que realmente, assim, eu decidi empreender junto com ele. Na nossa viagem, eu disse para ele: você não vai levar computador, porque nós vamos aproveitar. Mas ele levou. Ele levou. E um dia no hotel, eu comecei a perceber. Ele é muito comercial. Ele tem uma ótima gestão. Porém, ele tem prioridades. E sozinho, ele não estava dando conta. Então, entre fazer uma gestão de uma contabilidade, uma gestão de marketing, ele dava prioridade, obviamente, para atendimento comercial. E os negócios dele começou a crescer muito. Então, por prioridade, ele acabava atendendo o lado comercial, tendo um gargalo na parte financeira, na parte marketing, toda a parte administrativa, assim por dizer, né? E ele também tem consultores abaixo dele. E ele relatava, ele dizia: nossa, eu não tenho tempo. Eu preciso dar atenção para eles, eu preciso dar treinamento para eles, mas eu não tenho tempo, realmente, por causa de prioridade. E ali me deu a luz, assim, nossa, ele está precisando de alguém, ele até comentou em contratar alguém. E aí eu fiz os cálculos, eu disse: não, mas espera aí, ele está contratando alguém da qual eu tenho conhecimento, do qual eu gosto de fazer isso, e ele vai contratar uma pessoa, sabe, as coisas que não começam a encaixar, o quebra-cabeça começa a ficar desorganizado, né? E foi quando eu falei para ele: não, eu vou sair do banco e vou te ajudar, mas eu quero carta branca. E ele me disse: você tem todas as cartas brancas. E é aí que o quebra-cabeça começa a encaixar. Eu até brinco com ele, às vezes a gente pega um quebra-cabeça e uma caixa diferente. Nunca vai bater, a gente nunca vai montar aquele quebra-cabeça com uma figura diferente. E ali começou a encaixar realmente. Então, realmente, na primeira semana eu achava que eu não estava trabalhando. Na primeira semana, eu disse: nossa, mas como assim, sabe? Realmente, é uma cabeça de CLT virando empreendedor. Eu tive que trabalhar isso na minha cabeça. E começou a encaixar. Então, teve coisas às vezes que ele veio: não, já fiz, já está organizado, faz isso. O que sobrou muito tempo e leveza para ele. Porque como tudo é personalizado, não é uma venda, eu costumo dizer que a gente não vende um produto, nós vendemos uma estratégia para o futuro da pessoa. Então é diferente, ele não tem um produto. Nossos processos são personalizados, tanto no antes, na venda e no pós-venda também. E eu entro muito na venda e no pós-venda. Então, acaba encaixando e só tem que decolar. Que legal, foi uma união aí que com certeza vocês, assim, sozinho você conseguiria chegar, mas juntos vocês vão muito mais longe, isso sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Só complementando que não é de graça, tá? Ela me colocou um preço e... É mesmo? Não, mas sócio é só lucro. É só lucro. Não, brincadeira. A gente chegamos a fazer assim, essa conta, porque faz sentido, ela tem que ter o ganho dela. Então, hoje ela faz parte das empresas, na verdade, exatamente para ter essa renda, porque não fazia sentido. Uma coisa que eu sempre defendi, quando nós cogitávamos trabalhar junto, eu falava: eu tenho muito medo de apagar você, no que diz respeito você não ser a Kelly profissional, e sim a Kelly esposa, a Kelly sócia, a Kelly mãe. E eu sempre tomei esse cuidado. E aí, quando ela decidiu: não, agora eu vou, e eu falei: vamos, nosso combinado, você tem que ser a Kelly profissional. Tanto é que ela me cobra como profissional. Ela, quando tá no escritório, não tem morzinho daqui. Você não fez isso, não fez aquilo, faltou aquilo. E tá tudo certo, porque ela é uma profissional. Então, isso faz toda a diferença. Trazer realmente a profissionalização para dentro daquilo do objetivo. Claro que existem os fatores limitantes, né? Que
Antes de qualquer coisa, ela é minha esposa, antes de qualquer coisa, ela é a mãe dos meus filhos, mas dentro do escritório, realmente, nós somos sócios, cada um corre para um lado, para um objetivo comum, que é chegar no topo. Que legal. E conta para mim como foi a sua trajetória. Você falou que não foi fácil, mas para alcançar a cadeira que você tem hoje, alcançar o nível da sua empresa, você precisou vender. E hoje, um dos grandes desafios é a venda. Como você aprendeu? Quantos nãos você ouviu? O que você se desenvolveu para se tornar hoje o Oséias? Então, quando a gente olha para trás, né, hoje pode não parecer que eu tenho só isso, sou mais velho, claro, estou com 44, vou fazer 45 anos. Então, nós estamos falando aí, levando em consideração que eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos, então, parte comercial nos últimos 15 anos, vamos partir desse pressuposto, tudo que eu comecei lá atrás, quanto padeiro ainda, eu levo hoje para minha venda. Como assim? Que tem uma coisa linkada à outra? É muito simples. Quando eu era padeiro, eu tinha que seguir uma receita para eu entregar um produto de qualidade. Às vezes, no final de uma decoração ou outra, eu conseguia dar meu toque, mas eu tinha que seguir uma receita. E na venda não é diferente. Eu tive que seguir uma receita. Qual que é a receita que eu sigo hoje? Por incrível que pareça, fazendo pergunta. Simples. Não existe mágica. Zé, esse é o pozinho. Não existe pirim-pim-pim, não existe pozinho. Porque para eu entregar dentro de um produto que eu vendo, que é um produto de crédito, dentro de um possível sonho, porque eu falo possível sonho porque o cliente às vezes muda também as suas estratégias no correr do processo. Eu preciso entender dele. E para eu entender dele, eu preciso fazer pergunta. Então eu tenho a minha fórmula para seguir essa receita é fazendo perguntas. E hoje grandes players hoje que trabalham comigo, até citei ali no off ali, alguns grandes players que trabalham hoje, sentou na minha mesa para negociar. Uma das primeiras coisas que eu faço pergunta para eles qual que é o objetivo disso? Por que de dinheiro você tem? Por que você está querendo acessar esse crédito barato? Por que você está querendo dar esse passo maior? E por que você me escolheu? Quando eu faço esse tipo de pergunta, Priscila, é engraçado, né? Você inverte. Porque você traz para o cliente a sensação, não estou falando com um mero vendedor que só quer me vender. Ele quer entender para poder me atender. Então, o que me levou, o que me trouxe o meu primeiro passo, literalmente é isso. É básico, é o básico bem feito, é fazendo a pergunta correta, entendendo a necessidade, a urgência, a emergência do cliente. Porque muitas das vezes o cliente chega na nossa mesa para negociar e ele acha que é um pozinho pirim-pim, como eu disse. Eu preciso para ontem. Eu tenho para ontem? Tenho. Como assim? Você não vende consórcio? Sim. Só que existe um negócio chamado PP, preço da pressa. Se você quer acessar rápido, você vai pagar mais caro. Só que você está indo para o consórcio porque você quer pagar barato. E o barato ele é programável, ele tem que ser entendível. Se você não tiver esses predicados, não tem como a gente te entregar um produto barato. Agora, eu preciso para ontem isso aqui. Opa, então vamos lá. Vamos pagar um outro tipo de produto que eu tenho que vai te custar mais caro. Quando eu trago isso para a mesa de um cliente, seja o cliente que quer ter o primeiro acesso, o primeiro crédito, ou o cara que já são alguns milhões para investimento, ou seja, para alavancagem, ele fala, não estou falando com o vendedor, estou falando realmente com um especialista que entende que ele vai me entregar aquilo que eu preciso no prazo pré-estabelecido com um valor, obviamente, muito mais acessível do que qualquer outro de mercado. Então, não existe, como eu te falei, não existe mágica, existe simplesmente pergunta. Pergunta para o cliente, ele te responde e você traz a solução. Porque eu tenho a obrigação de saber, ele não. Mas eu tenho que ser, no mínimo, o pensamento que a minha informação pode mudar o jogo dessa pessoa. E eu sempre brinco que o meu próximo cliente ele vai ser meu advogado. O advogado positivo. Porque ele vai falar bem de mim para quantos outros. Então eu tenho que ser assertivo com ele. Exatamente, muito bem. Você deixou uma frase aqui para nós. O consórcio não é só para quem não tem dinheiro, é para quem tem visão. Conta aí pra gente sobre essa frase, de onde surgiu. Essa frase foi bem legal, porque surgiu realmente de uma necessidade de um cliente. E aí o cliente também, um grande player de mercado aí, um cara que capta muito, muito em cima de consórcio, faz captações, alavancagem patrimonial e financeira, que são duas coisas diferentes, isso é interessante também, depois segundo um bate-papo nós explicarmos. E ele falou assim, achava que o consórcio era uma pessoa que não tinha dinheiro. E quando eu conheci você me abriu a visão. E aí eu usei essa frase para explicar para ele. Por quê? O que é o consórcio? É acesso de um crédito futuro
porém sem nenhum tipo de spread. O que é spread? Lucro em cima da operação. Existe uma taxa de administração que a companhia te cobra para poder fazer a gestão daquilo. Ô Zé, mas um consórcio de carro é de 7 a 8 anos, tem consórcio até de 10 e imóveis é 20 anos. Como que eu vou sacar esse dinheiro depois de 20 anos? Não. Você vai sacar esse dinheiro, você pode sacar no próximo mês, dependendo da sua estratégia. Aí entra a questão financeira. Se você tiver uma estratégia, se tiver um pouco de dinheiro, monta uma estratégia. Se você tiver estratégia e não tiver nenhum dinheiro, é uma estratégia. Se você quiser uma estratégia e tem muito dinheiro, é outra estratégia. Tudo isso impacta o quê? É que nós chamamos de SET, né? Custo efetivo total da operação. Então, é para todo mundo que quer ter acesso, tanto do A ao Z, do cliente que tem R$500 para investir, ou cliente que pode investir 50 mil por mês. Quando eu trouxe isso para a mesa para esse grande player, ele falou assim, cara, eu nunca tinha visto dessa forma. Eu falei, é porque as pessoas não conhecem o produto. As pessoas não conhecem a Lei 11.795 de 2008. Que tudo isso, além de proteger o seu patrimônio, porque tem outras estratégias também que você pode proteger seu patrimônio com consórcio, isso é muito legal. Além de proteger seu patrimônio, você ainda faz alavancagem, que é a famosa e chamada dívida branca, ou dívida leve, ou dívida certa. Porque uma dívida, quando você faz uma dívida para alavancar, é uma dívida certa. Então, essa frase surgiu realmente de um bate-papo, de uma entrevista de um cliente, para entender a necessidade dele. Ah, legal. E Kelly, mas quando você saiu aí desse mundo aí bancário, que você entendeu sobre consórcio, o que você achou assim de diferente? Você falou, eu vou vender a mesma coisa. Hoje tá todo mundo tão imediatista, sim, né? As pessoas querem o carro para ontem, a casa para daqui um mês. Como que é isso? É a nova geração, né? É a nova geração, é para ontem, realmente. Realmente, eu senti muita diferença. A instituição bancária, ela traz o consórcio como um produto de prateleira. Então, nós bancários, estão lá oferecendo um produto. Ofereceu, o cliente contratou, acabou. Não existe um pós-venda. Então, o consórcio dentro de uma instituição bancária acaba sendo somente mais um produto. Quando eu comecei a entender, junto com o Oséias, o que o consórcio pode fazer, ele até brinca, brinca não, né? Fala a verdade, né? Que se você tem 10 problemas, o consórcio te resolve 11. Porque você pode fazer muita coisa. Então, quando a gente sai de um produto somente de prateleira, eu só quero bater minha meta e acabou, e entra realmente a fundo no produto, a gente começa a ver maravilhas, começa a ver muitas possibilidades e daí surgiram muitas dúvidas, né? Porque realmente eu só sabia um produto. O que é o consórcio? Para você comprar alguma coisa futuramente. Ponto. Agora, como? Por quê? Quantas formas eu tenho para ser contemplado? Eu achava que era somente uma, número da loteria, acabou. Mas não, existem outras formas, existem outras estratégias. Eu fiz um consórcio quando eu era bem novinha para comprar uma moto. E eu até brinquei com ele, disse, nossa, eu sou tão azarada, eu fui sorteada lá no final. Não, e assim, o que eu percebo é que hoje as pessoas que não entendem de consórcio, elas acham que assim, eu gasto muito dinheiro, eu preciso guardar o dinheiro em alguma coisa. Meu banco ofereceu um consórcio, vou fechar esse consórcio porque eu não estou conseguindo guardar esse dinheiro, eu coloco lá, se daqui 6 anos eu for contemplado ou não, tá tudo bem, eu estou investindo dinheiro guardado. Exato. E tem muita gente que você fala e ainda não acredita no produto, porque a gente tem muito disso. O brasileiro, ele não tem essa educação financeira para conhecer o produto. Hoje, se alguém chega para você, mas eu prefiro aplicar no CDB do que um consórcio, o que você fala para essa pessoa, Kelly? Se você tem sobrando, realmente você quer aplicar, coloca realmente essa tua energia financeira em cima de um consórcio. Mas qual a diferença? Eu vou aplicar numa renda fixa, no Tesouro Direto. Por que consórcio? Olha, nós temos até um caso na nossa família. A pessoa não acreditava em consórcio, mas nós falamos, olha, são R$367 que você vai
colocar ali. Ela não mexeu nas aplicações dela. Então, ela tinha CDB lá. Tá. Tinha o CDB dela, numa emergência. Ela pagou 10 parcelas e foram contempladas. E foi contemplada. Ela fez uma carta de 100 mil, onde ela pagou 3 mil, quase 4 mil ali, e recebeu a carta. E ela disse, mas eu não quero. Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa. O que eu faço? Vende essa carta. E ela vendeu por um valor muito superior aos 3 mil que ela tinha pago. Ela não ganhou isso no CDB. Ela nem em anos de aplicação, ela renderia esse valor em 10 meses. Tanto é que ela tirou do CDB. Então, é um mito isso, né? É que, de fato, esse propósito do casal investidor é mais até para levar essa educação financeira, né? Porque as pessoas não têm isso. Essa pergunta que você fez é bem legal, porque assim, é uma pergunta recorrente. Por incrível que pareça. Mas se eu tenho dinheiro no banco, por que eu não vou fazer um consórcio se eu tenho lá o dinheiro parado e rendendo? Eu sempre falo, não existe investimento errado. Errado é não fazer. Se você tem um perfil, tem um negócio chamado quando você vai fazer um atendimento ao cliente, em qualquer instituição financeira, seja banco, seja XP da vida, qualquer instituição, chama KYC, entenda seu cliente. Lembra que eu falei das perguntas? Sim. É isso. Para entender se você é arrojado, se você é moderado, enfim, para entender qual que é o seu perfil de investidor. Se a pessoa está lá no CDB da vida, ela não quer correr risco. E tá tudo certo. E eu acho que tem mesmo. Você trabalhou lá 20, 30 anos, seu pai deixou uma herança, você tem que proteger o seu patrimônio. O que eu falo para esse cliente? Tá bom, tá lá no CDB. Aí tem que entender qual que é o indexador que está lá, mas vamos lá, que é o tradicional lá, 1%. E quanto que te rende isso por mês? Me rende R$500. Então pega essa rentabilidade e você faz, sabe quanto de crédito? Quando eu falo 400 mil, 300 mil, sim. Só que você não está tirando do seu principal. É a rentabilidade do seu investimento. E a hora que ela consegue sacar a primeira, a segunda, a terceira carta, ela faz essa estratégia de vender ela fala, nunca mais eu quero sair. Ela saca tudo e vai em consórcio. Mas é uma questão de entendimento mesmo, tá? Um outro ponto, Priscila, que eu gostaria de trazer, dando um passo atrás, sobre a venda de consórcio em banco. O banco, ele só é um pressuposto. Ele não é um administrador. É isso que as pessoas têm que entender. Eu vou fazendo com o meu gerente do banco, tá tudo certo. Lembra da confiabilidade? Você compra de pessoas que você confia? Sim. Tá tudo certo. Tem que vender, realmente, o banco vai vender. Só que ele não vai dar um pós-venda, ele não vai saber nem que número que está na loteria, nem muito menos quais são os lances de aproximação. Não tem estratégia. Eu tô falando isso, não tô falando mal, tá? Porque sim, eu já vendi dessa forma e hoje eu trago essa clareza. Quando você for investir em consórcio, procura um profissional. Um profissional que tenha BAC, um profissional que tenha know-how, um profissional que tenha estratégia. Que ele vai sentar com você e vai falar as possibilidades, né? A mandala de possibilidades que dá para ser feita. Se você vender, comprar no banco, você vai, tudo bem, tá lá, bonitinho, não vai acontecer nada. Porém, eu atendi vários clientes que teve carta de consórcio contemplada em banco. Há 2 anos ele nem sabia. Por quê? Nossa. Trocou-se o gerente fez a carta de crédito para ele num débito automático, colocou os dados do banco, todo e-mail que vinha no e-mail desse possível gerente do banco, e o cliente não sabia. Tá pagando ali e não sabia, porque todo mês é descontando. Então, falta de gestão, até mesmo de conhecimento. Então, se você quer fazer um consórcio para investimento, para aquisição, para reforma, para dolarização, seja qual for a estratégia que você está usando, procura um profissional gabaritado, entendido, que ele vai ser mais assertivo na sua gestão no que diz respeito à entrega do crédito. E eu sempre falo, assim, eu conheço um pouco de consórcio e sempre quando eu vou falar para alguém, eu falo sobre um planejamento mesmo financeiro, que é o papel de vocês, é o consultor. E até mesmo de uma aposentadoria. E tem muita gente que fala, não, eu vou fazer uma previdência complementar. E como o Zé falou, tudo bem, é o perfil de cada um, vão ter pessoas que vão se identificar. Só que eu sei que o consórcio tem muitas estratégias. Você tem algum exemplo para dar aqui para gente, para quem está nos ouvindo, que pode fazer? Desde o médio, alto padrão, ou uma pessoa que quer investir com um valor menor? Temos. Um dos exemplos é essa que a Kelly falou, né? Dessa pessoa que era da terceira idade, inclusive, não quero, acabou sendo contemplada e vendeu e fez dinheiro. Eu tenho outro exemplo de uma pessoa que não queria fazer consórcio. A mulher dele, no atendimento, saiu da mesa, não quero, não gosto disso, foi embora.
e ele falou assim, eu vou fazer escondido. Eu falei, cara, não faz isso. Não, eu vou fazer, tal. O consultor acabou fazendo. No terceiro mês ele foi contemplado. Só que era de veículo esse caso. E ele, quando ele comprou o carro, ele entregou para a mulher dele e falou assim, ó, o consórcio que você não queria fazer. Resumo da ópera. Esse carro está hoje rodando por aplicativo. O que ele fatura no aplicativo paga o consórcio que ele fez e o financiamento da casa que ele fez. Ele fez até um outro crédito de imóvel para poder quitar o financiamento dele, que também dá. Então, o que eu quero dizer com isso, Priscila? Temos inúmeros, né, que nós chamamos de cases de sucesso para poder apresentar, mas eu quero dizer o seguinte, que o consórcio serve para qualquer bolso, qualquer momento da sua vida. Zé, hoje no meu orçamento não sobra nem R$1. Então, peraí, primeiramente você vai ter que tratar o seu emocional financeiro, porque o seu orçamento tem que sobrar alguma coisa, pelo menos para você começar a investir. Porque investimento ele tem que partir a gente brinca, né, que é do save, que é da sobra, e nunca do churn, nunca da falta. Se no seu orçamento familiar está no churn, está faltando, não é hora de investir em nada. Nem em cripto, nem em papéis, muito menos em consórcio. Tem que ser no save. Então, primeiramente, entenda, coloque as suas finanças dentro de uma régua, porque você não pode correr risco. Tem pessoas que estão num patamar de vida e já quer correr risco. Então, coloca no cripto da vida, coloca em derivativos, vai para uma bolsa de valores e vai para o consórcio também. E tem pessoas que não podem. E aí, nesse momento, que entra a consultoria. Vamos conversar, vamos explicar o que dá para ser feito. Parcela X cabe no seu bolso? Não, não cabe. Então, peraí. Então, parcela Y cabe no seu bolso? Por que eu falo de parcela? Porque aquele cliente realmente ele precisa estar enquadrado numa gestão que não vai penalizar ele ao longo do mês ou ao longo dos meses. Agora, não, Zé, eu já estou com a minha vida estabelecida, eu tenho vários imóveis, eu quero fazer uma alavancagem. Aí o jogo muda. Aí um outro tipo de estratégia. Então, entende que você atende do A ao Z? Da pessoa que tem pouco à pessoa que tem muito? Dentro desse contexto, quem define crédito e prazo, literalmente, é o cliente. Mas como assim é o cliente? Conhecendo ele. Porque não adianta oferecer para você 1 milhão, se você pode pagar 1 milhão, mas o que você vai fazer com esse 1 milhão na hora que você sacar? Sim. Senão, se não tiver propósito, de novo, nós estamos falando de propósito, né? Não faz sentido nenhum você dar esse passo. E por que hoje, assim, grandes construtoras que assim, têm dinheiro, fazem venda na planta, elas constituem consórcios para poder construir? Por que isso? Essa estratégia é muito boa mesmo. Porque pessoas que têm grandes acesso a crédito, eles têm que buscar um crédito mais barato. Uma coisa é você ter acesso a crédito e quanto custa esse crédito. Tem que entender esse jogo. O que as construtoras entenderam? Para que ela vai descapitalizar num prédio, sei lá, que vai custar alguns milhões de reais para ela, se ela pode usar dinheiro terceiro? Como que busca dinheiro terceiro? Em cima de consórcio. Você entra numa adquire carta de crédito, começa a sacar esses créditos e põe em cima dos seus imóveis, e quando você vende esses imóveis para um cliente final, você passa essa carta de crédito para ele, e inclusive facilita até a venda. Então você captou dinheiro no recurso, você fez toda a sua gestão daquilo ali, construiu o seu bem. Quando você vendeu o seu ativo, você já vendeu com a carta de crédito embutida. Exemplo, eu tenho um cliente que comprou 10 milhões em crédito e ele fez várias casas no interior de São Paulo, casa de médio e alto padrão. Uma das casas custou para ele alguma coisa em 500 mil reais, 500 mil reais redondo aí. Ele vendeu por 1 milhão e 100. Só que essa carta ele tinha sacado por 33 mil. Ele pediu 550 mil de entrada e transferiu a dívida para o cliente. A hora que o cliente fizemos todos os processos, o cliente subiu e falou assim, quer dizer, eu vou comprar uma casa de 1,5 milhão por 550 e vou pagar só esse, na época ficava acho que R$1.300 de parcela. Qualquer financiamento que ele fosse fazer, ele vai passar de 8. O que esse cliente fez? Que era um outro investidor também, indicou outros clientes para ele. E ele fez a mesma estratégia. Por quê? Ele colocou o dinheiro dele no caixa, novamente com todos os lucros, custando esse dinheiro para ele por 33 mil reais, e na verdade o cliente que comprou ficou muito bem servido, por quê? Pela metade do valor do bem, uma parcela bastante reduzida. Então, é estratégia, é conhecimento. As pessoas precisam ter que temos conhecimento. Não tendo conhecimento, vamos buscar. Vai buscar quem tem, porque realmente é uma ferramenta que diferencia no que diz respeito aí à entrega de crédito no mercado, porque é barato, muito barato mesmo. E é um trabalho todo personalizado, né? Não é uma venda assim rápida, porque precisa entender, precisa conversar.
é totalmente diferente de um consórcio convencional. É entender, ouvir, perguntar, ver o que cabe ali melhor para a situação, o que a pessoa, qual é o desejo, alinhar as expectativas e aí sim concluir essa venda. Então, exatamente. Realmente, assim, precisa procurar quem entenda, quem faz isso de fato por amor, por propósito, porque senão vai ser só mais uma venda. Exatamente. E aí uma venda por uma venda, ela acaba se não consolidando a médio e longo prazo, né? Que foi um dos problemas que até 2008 não tinha nenhuma legislação, que as pessoas se frustraram com esse produto. Então hoje, além de nós desmistificar isso, levar conhecimento, realmente levar para as pessoas o acesso, que com muito pouco você pode ter acesso a um grande crédito que às vezes na sua vida inteira você imaginou ter. É só que dá o primeiro passo mesmo. Legal. E assim, vocês poderiam ter só investido aí na carreira aí da empresa de investimentos e decidiram construir aí o casal investidor. Por que isso, Kelly? Esse foi ao acaso, né? Se é que existe ao acaso. Quando eu saí do mundo bancário e vim trabalhar com ele, eu achava que eu sabia de consórcio. Né? Então, já tinha escutado algumas negociações dele e tal, mas vivendo aquilo, eu comecei a fazer muitas perguntas para ele. Muitas. E um dia ele me falou, nossa, mas Kelly, você tem 20 anos de banco. Aí eu parei e disse para ele, olha, realmente, eu tenho 20 anos de banco, eu tenho todas as certificações bancárias, CPA 10, 20, CEA, e eu não conheço. Então, imagina as pessoas que estão lá em casa, que realmente não têm essa experiência que eu tenho bancária. Qual é a dúvida delas? Aí me surgiu, vamos abrir um canal, Papo de Casal Investidor. E ali nós sentamos realmente na nossa casa, no nosso sofá, e eu faço todas as perguntas para ele. Da mais simples até a mais estruturada. Então, às vezes a mais simples é realmente o que as pessoas estão querendo saber, mas às vezes elas ficam, não é envergonhada, mas... sim, às vezes tem medo de perguntar, né? Falar, é uma pergunta tão inútil, por que eu vou perguntar isso? Exatamente, tão boba, né? Daí fica... Ali nós estamos desmistificando todo o processo de consórcio, todas essas perguntas eu faço para ele, a maioria serve para mim, e ele realmente tenta passar realmente essa informação para todos. Nós já colocamos até nossos filhos, porque como eles vivem isso, a gente conversa, nós conversamos realmente sobre a nossa parte financeira, sobre a nossa empresa, então eles veem isso, até o mais velho vai completar 18 anos agora, e ele está fazendo um estágio, tinha um dinheirinho, ele veio, não, eu quero comprar meu primeiro carro. Então ele já procurou o pai dele, já está investindo e já está também trabalhando conosco, porque ele entendeu realmente, vem de uma geração que realmente quer tudo para ontem, mas nós conseguimos, através desse papo de casal, porque ele começou a ver os nossos vídeos, a entender que ele tem 17 anos e ele pode realmente já começar a programar uma vida, não precisa ele sair gastando todo o dinheiro dele, então nós já começamos a estruturar isso. Que legal! E só do fato dele já querer trabalhar com vocês, é porque vocês estão dando aí um ótimo exemplo como família, como empreendedores. Por quê? Os nossos filhos, às vezes o excesso de trabalho, tudo que a gente leva de ruim do nosso trabalho para dentro de casa vai ocasionando traumas que eles vão falar, não, essa profissão não é legal, não quero trabalhar nisso. E se surgiu esse interesse é porque de fato vocês estão cumprindo aí o propósito. Essa é a ideia. Legal. Então agora a gente vai por um quadro aqui do podcast, é o quadro chamado Porta de Trás. Uau. Vamos descobrir aí o que tem aí de oculto. Nossa. Então agora a gente fecha a porta e entra na parte que quase ninguém vê. Sejam bem-vindos ao quadro Por Trás da Porta,
onde a vulnerabilidade e os bastidores se revelam. Então vamos lá. Qual foi o seu maior medo de deixar a carreira tradicional? Nossa, eu acho que é... Deixa eu complementar. Posso? Pode, já que é a porta de trás? Olha como que a cabeça... é o oculto, olha como que é a cabeça de um CLT. E aí nós vamos desmerecendo quem é CLT. Mas a pessoa que vai começar a empreender. O maior medo dela, só que foi, por incrível que pareça, o banco dava um cartão chamado Vale Alimentação, que era muito bom, por sinal. O medo, a pergunta foi assim, ó. Mas se eu sair, como que a gente vai comprar no mercado? Com dinheiro? Você entende? Que era uma crença limitante. Então, desculpa descontrair aqui, mas foi... Eu lembro que lá teve essa conversa. Qual é o problema? Só vai tirar o cartão e pôr o outro cartão, não tem problema nenhum. Era só isso, desculpa. Ficar com vergonha. Tem que revelar os bastidores. Porque às vezes tem muita gente que tá nessa transição, que quer empreender e surgem vários medos. Eu vou dizer o meu exemplo. Quando eu fui montar meu escritório, eu visitei um escritório bem pequeno mesmo. E eu cheguei e falei pro dono do escritório, da contabilidade, falei assim, mas eu só precisava ter um convênio, tinha os melhores convênios. E ele falava, não, mas não é essa pergunta que você tem que fazer, você tem que fazer uma pergunta de quantos clientes você precisa ter para ter um convênio. E naquele momento eu nem imaginava a grandeza. Eu só vi assim, eu não tenho convênio. Então tem muita gente que tem esse medo, né? Porque realmente é um processo que a gente enfrenta, que a gente tinha lá a nossa zona aí de conforto, né? E que a gente precisa enfrentar aí para alcançar coisas maiores. Isso, eu vim de uma criação onde o banco bancário tem uma estabilidade, né? Sim. E eu tinha essa estabilidade realmente. Então, ele brinca, mas é verdade. Eu colocava na balança toda vez. Eu fui me preparando durante um bom tempo, mas realmente, mas e o cartão? E o convênio? E o meu salário? Até eu entender que tudo isso era somente uma vírgula do que hoje está sendo agregado no nosso faturamento, demorou. Sim, demorou algumas semanas e realmente eu tinha esse receio. Quando eu cheguei, quando eu fiz a rescisão, eu disse, e agora? Aí eu falei com ele disse, Kelly, vai triplicar, vai quadriplicar, para com essa crença realmente, porque a estabilidade te trava. Eu tinha um teto e eu atingi esse teto em menos de um mês. Eu já comecei a ver, colocando os valores, que aquilo ali para nós realmente foi ultrapassado com a minha vinda na empresa. Mas era um dos medos que eu tinha, assim. Legal. Complementar o que ela disse, Priscila, rapidinho aqui. Você que está vendo esse podcast, às vezes está com dúvida de começar a empreender, você tem uma estabilidade, você tem uma empresa aí que você trabalha, que paga um salário para você fixo. Você já fez a conta de quanto que você trouxe de receita para essa empresa? O que ele paga normalmente chega num teto máximo de 30% do que você trouxe de receita? Eu cheguei e fiz essa conta, foi por isso que eu comecei a empreender muito cedo. Por isso que com 22 anos eu comprei minha primeira padaria. Porque eu lembro que eu tomo a conta dessa uma grande rede de supermercados, tinha panificação embutida. E o tanto que faturava as padarias daquela empresa, e o tanto que eu recebia, eu falei, cara, eu não recebo nem 1% do que esse cara fatura, ou que essa empresa fatura. Então, certo, ele também teve que empreender, ele também teve que começar. Por que não eu não posso fazer? Por que eu não posso fazer isso ou dar esse primeiro passo? Então, para você que tem esse pensamento, tá com essa ideia, faz essa conta. O que você ganha por mês, tá tudo certo, você deve ter estudado, deve ter alcançado o seu objetivo. Mas você ganha mais ou menos até um teto de 30% de faturamento, que a pessoa está comprando só hoje 8 horas de trabalho para ter você na companhia. Obrigado. E me fala se você já pensou em desistir em algum momento, Zé. Nenhum momento. Nenhum momento? Assim, bate pronto. Você viu o que eu esperei falar, né? Nenhum momento. E o que te movia, te dava essa força para nem pensar nisso? Na boa, necessidade. Olha que loucura. Necessidade. Eu sou de uma família
bastante humilde, não falar paupérrima porque não foi, sempre tinha o básico, mas tinha, de uma família de 8 irmãos. Eu sou o segundo filho dessa família de 8 irmãos. E tudo escadinha, né? Diferente de um ano de cada um. Então eu vi a necessidade de ter logo aquilo de bens mesmo, uma questão de não ter acesso. Então, um bom tênis, uma boa calça, uma boa camisa, uma boa camiseta, uma viagem. Eu fui viajar depois de meus 25, viajar de avião depois de meus 25 anos. Então, eu não tinha acesso a isso. Então, a necessidade me impulsionava. Em vez de eu ficar chorando, ai meu Deus, eu não tenho, que dó, eu falei, vou começar quanto antes. Então, eu fui ser CLT sim, eu falei com 12 anos, comecei a trabalhar em qualificação, mas quando eu tive a oportunidade, abri meu primeiro CNPJ, que até hoje eu tenho o número na cabeça, o número de CNPJ foi gravado, quando eu abri meu primeiro CNPJ, eu nunca mais quis ser CLT. Passei sim por um momento de CLT quando eu vendi as empresas, mas foi aquela transição, né? Aquela parte, depois que eu saí, nunca mais quis saber. Então, lá atrás, quando eu tomei a decisão de ser um PJ, ou dar o meu primeiro passo como empreendedor, foi a necessidade. Hoje, eu faço por amor, por vocação. E estimulo todo mundo que quer fazer, por favor, faça. Que é uma liberdade mesmo. E eu falei muito de desbloquear traumas de infâncias para conseguir empreender aí de sucesso, de alta performance. Qual o bloqueio seu aí que você teve e teve que vencer para conseguir alcançar um sucesso? Não, essa pergunta que você me fez é uma pergunta legal. Porque, por incrível que pareça, eu tinha um problema de timidez. Eu era muito tímido. Não parece. Todo mundo fala isso. Eu era muito tímido. Eu tinha um problema de baixa estima elevado, assim, até contraditório, né? Baixa estima elevado, mas enfim, eu tinha uma estima muito baixa. Exatamente, lembra que eu te falei na questão de família humilde, algumas coisas nesse sentido? Não me parava, mas me bloqueava em alguns momentos. Então, eu tive que me enfrentar esse meu bloqueio de infância para eu conseguir. Quando eu conheci a Kelly, o primeiro momento que eu a conheci, e que eu falei para ela que um dos meus medos era, ou dos meus defeitos era a minha timidez, eu criei um personagem. Ela falou assim, eu criei um personagem. Tinha criado um personagem falante, sabe? Tá? Mas, na verdade, era sempre recluso. Obviamente, isso foi tratado com o tempo, né? Hoje, quase 45 anos, então isso já ficou para trás. Mas eu tive, sim, o meu problema, e era de infância, tá? Achar por ser o mais feio, achar por ser o mais pobre, achar porque... E não vejo... de novo, deixar bem claro, não falo isso com demérito. Muito pelo contrário. Passei por isso e eu sou o que sou hoje porque eu passei por isso. Então eu tive que passar por isso e hoje, graças a Deus, está colhendo fruto. E hoje estou acessando lugares e eu lembro disso lá atrás, né? Por que eu estou aqui? Porque eu passei por esse momento de timidez. Era meu medo, meu trauma. E é interessante isso que você falou, complementando. Esses dias tem uma pessoa de RH fazendo um trabalho na minha empresa e ela fez a minha análise de perfil. E quando ela fez a minha análise de perfil, ela falou assim, Priscila, eu tomei um susto com a sua análise de perfil. Eu falei, por quê? Ela falou, fiquei sem entender. A sua comunicação é quase negativa e a hora que eu olho o Instagram, abro o meu Instagram, você é a estrela do meu Instagram. Por que isso? Aí ela falou assim, mas eu entendi, você tem um executor muito alto, você sabe onde você quer chegar, e esse executor faz com que você faça mesmo aquilo que você não tem habilidade para fazer. E uma coisa que é muito assim, verdade, faça, até você ter autoridade naquilo, para você ter mesmo conhecimento. E é isso. É igual o bloqueio que eu falei de autoimagem que eu tinha. Não me arrumava, não conseguia emagrecer. Só que de tanto ter que aparecer nas redes sociais e ter que aparecer arrumada, maquiada, eu fiz, que tá se tornando meu. Então eu não consegui vencer o bloqueio assim, da noite pro dia, com um passe de mágica. Eu tô fazendo... Você parece ser bom até você ser bom. Exatamente. E é isso que a gente tem que fazer. Muitas pessoas que estão assistindo, às vezes tem algo que não consegue vencer, mas saiba que o seu sonho tem que ser maior que o seu bloqueio. Exatamente, ótimo. E agora, para a gente encerrar aqui, foi incrível. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Tá? Eu que agradeço. Gostaria que você, Kelly, deixasse aí uma frase para quem tem medo de mudar e acha que consórcio
ou investimento é coisa para quem já chegou lá, que frase você daria? Olha, eu acho que essa frase que você usou cabe perfeitamente. Todos nós temos sonhos. Alguns dizem, eu nunca vou atingir. Então, você pode. Você tenta, você procura estratégia, você procura pessoas que vão te levar para isso e você se rodeia delas, onde você começa a evoluir. Eu digo para mim, todo dia quando eu levanto, 1% melhor. 1% melhor como mãe, como profissional, como esposa, como Kelly. Eu não posso esquecer da Kelly. Então, a gente sempre tem que buscar esse 1%. E buscar esse 1% significa se rodear de pessoas que te conhecem, fazer acontecer e realmente não ter medo. O medo muitas vezes te bloqueia e você tem que atravessar essa ponte. Tem uma história que diz que é empurrar a vaquinha do precipício, né? Eu fiz isso quando eu vim para São Paulo. Eu até fiz isso com a minha saída do banco. E hoje eu me arrependo de não ter feito antes. Então, eu acho que assim, se rodeie de pessoas que te incentivem realmente, que querem o teu bem e força. 1% todo dia melhor. Isso aí. E você, Oséias? Qual frase? Eu vou falar a frase. Se é uma frase, vai dar lógica. Essa não, vai dar lógica. Eu explico o porquê. A frase é dita e o porquê da frase vai dar lógica. Se você está fazendo alguma coisa para algum fim, algum propósito, vai dar lógica. Essa lógica é você transbordar financeiramente. Essa lógica é você conseguir um objetivo profissional. Essa lógica é você apenas fazer uma viagem. Cada um tem o seu objetivo. Vai dar lógica. Só não desista do seu sonho. Porque quem persiste, consegue. Que vai dar lógica. Uau! É isso aí, gente. Espero aí que vocês tenham gostado, porque eu aprendi muito. Foram muitos insights. Anotem, entendam. É importante que vocês entendam o que é um consórcio, o que é um investimento. Não é só para algo daqui 10 anos, 6 anos. É algo para hoje, que é possível. Está dentro da realidade. Tem consórcios aí que não é nem uma pizza aí para o final de semana, que você pode investir, pode aí traçar uma aposentadoria, uma estratégia aí legal para o seu futuro. Esse é o Por Trás da Porta, é o podcast que revela os bastidores de pessoas como nós, pessoas que tiveram desafios, tiveram que enfrentar seus medos, tiveram que lutar por objetivos maiores. E eu quero agradecer aqui ao nosso patrocinador oficial, que é a FTP Contábil. Sem ela, nada disso estaria acontecendo. Então, agradeço, compartilhem, curte o episódio e até o próximo.